Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Hoje nós vamos falar sobre um tema novo. Novo que vem criando alguma polêmica aqui no Brasil. Vamos falar sobre a audiência de custódia. Como se processa, como isso vem acontecendo e de que forma o Brasil vai buscar uma solução para o número enorme de presos que existem e que são trazidos todos os dias, né, para serem apresentados à Justiça. Para falar sobre o assunto, nós temos hoje o delegado-presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Dr. Sobral, e o juiz-corregedor do DIPO, Dr. Patinho, que vem sucedendo um número enorme de juízes fantásticos que já passaram por essa função, talvez uma das mais difíceis do país, que é de justamente dar o respaldo para que a polícia possa agir legalmente, né, nas suas ações e que garanta o direito do cidadão, que é o DIPO. Por aqui já passaram Vanderlei Aparecido Borges, Dr. Bruno, Dr. Mairovitch, Dr. Ivana, e o Dr. Patinho agora vem honrando essa tradição de grandes magistrados. Eu vou começar com o Dr. Patinho, perguntando a ele como vem se processando as audiências de custódia aqui em São Paulo. Bom, boa tarde, eu agradeço essa apresentação. É um prazer dialogar com parceiros aí da Polícia Federal diante de um tema que vem se tornando pauta com uma nova ordem de política criminal aqui em São Paulo e também no Brasil. Nós começamos essa experiência em fevereiro do ano passado, então já vamos completando um ano. Temos uma média, para que os senhores entendam aqui o nosso volume, em média de 100 presos por dia. Já tivemos, inclusive, o recebimento de 174 presos num dia só. E tem sido uma experiência verdadeiramente humanista, à medida em que o juiz, recebendo o auto de prisão em flagrante, tem e é dotado de maiores dados, inclusive da própria voz do increpado, sempre secundado pelo Ministério Público, pelo defensor público ou pelo advogado, para poder deliberar algo que a Constituição sacramentou, qual seja que a prisão preventiva é uma exceção e a liberdade, por consequência, é a regra. Então tem sido uma experiência muito fantástica. Ela nos impulsiona a estudar, a nos debater sobre a pessoa do ser humano, a pessoa do preso, e eu me debato muito. Isso não é aqui para cuidar de direito de preso, e sim para salvaguardar o interesse do ser humano. E justamente a gente se depara com situações em que, na maior parte das vezes, vemos pessoas totalmente vulneráveis, em que não bastasse a transgressão criminal, o mais gritante é a transgressão social. E é nesta camada em que a gente se depara e a gente pode efetivamente dar uma contribuição, dar um norte, um tratamento, uma assistência para que essa pessoa, em vingando a liberdade provisória, ela tenha o Estado lhe amparando para que evite o retorno à seara criminal. Em termos gerais, temos praticamente meio a meio de preventivas e de liberdade provisória, o que é um número aqui em São Paulo significativo. Comparando com as nossas atividades anteriores à entrada em vigência desta modalidade de audiência, era insuperável a grande quantidade de preventivas, mas com o amadurecimento, com o contato, com as reflexões que nos impulsionam dia a dia, nós estamos equilibrando esse número para dotar de maior amplitude de liberdade para poder cumprir a Constituição Federal nesse sentido. Muito obrigado, Dr. Patinho. Eu vou passar agora para o Dr. Sobral e fazendo uma provocação desde já. Dr. Sobral, você não acha que o delegado de polícia
na sua atividade, já não cumpria essa missão que hoje está sendo estendida, ampliada para os juízes em razão do Pacto de São José da Costa Rica, que tem hoje status, né, constitucional, uma vez que o Brasil é signatário dele. Não acha que o delegado já cumpria essa missão de apreciar se havia flagrante delito ou não, e já tomava duas providências, pelo menos no âmbito federal, de encaminhar a cópia do flagrante ao juiz e a cópia do flagrante ao representante do Ministério Público Federal? O senhor acha que isso é mais uma medida burocrática ou o senhor acha que isso é uma medida salutar para o processo penal? Agradecer o convite, a oportunidade, participar desse debate com o meu colega, ilustre delegado, doutor Itagiba, ao magistrado, doutor Patinho, juiz corregedor do Departamento de Inquéritos Policiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, e vou trazer a opinião dos delegados da Polícia Federal. Nós tivemos algumas oportunidades de discutir o tema audiência de custódia e formamos uma posição que ela encontra divergências com o projeto que está apresentado, e explico as razões da divergência. Ninguém discorda que a população carcerária do país é muito grande, né, e as causas de uma população carcerária são um número elevado de pessoas que praticam crimes, normalmente crimes com violência ou, principalmente, crimes de forma reiteradas. Então, nós temos que reconhecer que o nosso sistema carcerário ele falha na sua perspectiva de recuperação do encarcerado. A pessoa ela é presa, permanece um tempo presa, volta às ruas, volta a delinquir e acaba retornando ao sistema. E então se houve início a medidas de política criminal para reduzir a população carcerária. E uma dessas medidas é a implantação da audiência judicial de custódia. Por que eu gosto de chamar de audiência judicial de custódia? Porque o Brasil, desde há muito, já realiza a audiência de custódia, né, a apresentação do preso a uma autoridade de natureza jurídica que vai deliberar sobre a legalidade da prisão e garantir ao preso seus direitos, inclusive o direito a um advogado e o direito de permanecer em silêncio. Hoje, o Código de Processo Penal determina que, ao se efetuar a prisão de alguém, um agente, tanto da Polícia Civil como um agente da Polícia Militar ou um cidadão, deve apresentar o preso à autoridade jurídica que vai deliberar sobre a legalidade daquela prisão e aplicar a esse preso os seus direitos constitucionais. Quem é essa autoridade jurídica? É o delegado de polícia, que inclusive pode conceder a liberdade provisória a esse preso mediante uma medida cautelar chamada fiança. O que nós entendemos? Que, na verdade, para atender ao reclame da sociedade em reduzir a população carcerária de presos que não se justificariam estar encarcerados, nós teríamos que bastaria que se ampliasse as possibilidades, as hipóteses da concessão da liberdade provisória pelo delegado de polícia, para que a audiência de custódia fosse realizada na delegacia, na presença do defensor, do advogado, e o delegado, naquele momento, já poderia avaliar as circunstâncias, já poderia, de acordo com as informações disponíveis, primeiro garantir a integridade física do preso e aplicar o direito, concedendo a liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares. Fiança, monitoramento eletrônico, restrição de frequentar determinados locais, ou, caso não fosse cabível a liberdade provisória, mediante representação ao juízo para que convertesse a prisão em flagrante em prisão preventiva e, nesse caso, se realizaria uma segunda audiência, a audiência judicial de custódia, para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
Doutor Patinho, São Paulo já inovou na questão quando constituiu o DIPO. Eu acho que é uma experiência única em todo o país, uma experiência que eu louvo enquanto autoridade policial, porque permite o estabelecimento de uma relação próxima entre a autoridade policial e a autoridade judiciária. Todo o inquérito policial, antes da denúncia, tramita pelo DIPO. Todas as medidas necessárias dentro de um inquérito que são judicialiformes, por exemplo, mandado de busca e apreensão, que antigamente era uma atribuição do delegado de polícia, antes da Constituição de 88. Posteriormente, as quebras de sigilo bancário, fiscal, né? As prisões, né? Todas elas passam pelo DIPO. E acredito que é uma fórmula que funciona muito bem, e eu até particularmente, como tendo atuado em São Paulo, pude observar isso e até tentei exportar esse modelo para o estado do Rio de Janeiro. Eu sei que as funções são múltiplas, né, e o número de inquéritos são milhares e milhares de inquéritos. O senhor não acha que essa audiência de custódia, né, ela cria mais embaraços do que soluções para o próprio DIPO? O senhor acha que a autoridade policial, conforme a visão do Dr. Sobral, poderia fazer esse papel, ou ela é uma exclusividade mesmo do Poder Judiciário e que isso poderá ser resolvido através dos mecanismos próprios da Justiça? Muito bem. As ponderações do Dr. Sobral são de vulto. Até porque, eu vou dar a minha opinião pessoal, eu creio que a polícia judiciária, ela efetivamente é o primeiro juiz da causa. Ela é hábil e competente para discernir o que é crime ou não e demandar de acordo com uma deliberação que a lei lhe viabiliza. A partir do ideário trazido pelo Dr. Sobral, particularmente, eu não me oponho que seja ampliado à polícia, eu acho isso de bom tom, a viabilidade de concessão de cautelares quando, em determinadas situações, de primeira vista, o delegado pode atuar. Isso vem em favor da sociedade. Não há dúvida alguma. Não creio que há um prejuízo para a sociedade se ampliando esta circunstância ao delegado de polícia. No entanto, hoje, e eu tenho que me pautar pela legislação atual e pelo que se entende hoje, ainda que haja aí um debate sobre o tratado, o alcance do tratado, se é viável a autoridade policial fazer esse papel ou é exclusivo do Poder Judicial, mas São Paulo se firmou na necessidade da apresentação do preso ao DIPO, ao nosso departamento. O que eu tenho em mente, e talvez o que seja o ponto crucial dessa nova política criminal, é a qualidade da soltura que se emprega a uma pessoa. Em que sentido? Aqui nós somos dotados de não posso chamar de departamento, mas é, na verdade, um braço que trabalha em conjunto com o Judiciário, que é a CEAPES, que é Centro de Alternativas de Inclusão Social. Este setor é muito importante e vital para este projeto, porque à medida em que o juiz delibera por uma medida cautelar, e, evidentemente, com liberdade, e à medida em que o juiz percebe a vulnerabilidade desta pessoa, automaticamente, quase que obrigatório, que o juiz do Departamento de Inquéritos Policiais encaminhe esta pessoa a esse braço assistencial. Este braço assistencial vai e está sendo dotado de toda a estrutura para poder dar o amparo necessário para este desvalido. Esta figura, me parece que seria difícil encontrar amparo em sede policial.
até pela formatação que atualmente a audiência de custódia tem ganho relevância no país inteiro. Esse braço assistencial, vejam, não é a liberdade pela simples liberdade, pelo esvaziamento carcerário, e sim a responsabilidade que o Estado tem em prestar o mínimo de assistência ao desvalido, o acompanhamento, o tratamento, o encaminhamento para determinados locais, seja para tirar documento, seja para albergue, tratamento médico, tratamento psiquiátrico, orientação familiar, profissionalização, ou seja, é uma nova estrutura que eu não vejo como fazer isso na delegacia. O que eu digo, e aí nunca vou tirar o mérito da polícia, a polícia é parceira, a polícia é imprescindível nesse, vamos dizer, nesse jogo da liberdade e da prisão. A polícia deve ser dotada de maior estrutura para um combate para aquilo que nos aflige. E quais são os pontos que nos afligem hoje? Vou falar 2. Corrupção e violência. São esses os 2 fatores que afligem toda a população. Eu digo que a audiência de custódia, na atual conformação dela, ela está no meio de 2 pontas. Na primeira ponta está a polícia e na última ponta está o cumprimento de pena neste país. Sem que haja um fomento neste meio da audiência de custódia e principalmente a estruturação das polícias para efeito de combate ao crime organizado, à corrupção, e na outra ponta dotar efetivamente o Estado com a capacidade efetiva de cumprimento de pena neste país, a audiência de custódia se esvazia. Acredito eu que este é um primeiro passo de outros passos que nós vamos falar adiante. Nada me tira da cabeça que daqui a 10 anos é possível pensar na atuação conjunta e no mesmo local da polícia, do Ministério Público, da Defesa e do juiz. Tupatinho, vou fazer uma provocação e compreendo muito bem a sua colocação, mas eu pergunto o seguinte: eu tinha um amigo inglês, vou contar uma pequena história, que dizia: olha, Marcelo, eu moro no Brasil há 30 anos, entendo tudo de Brasil, entendo de carnaval, entendo de futebol, só não consegui entender no Brasil 2 coisas. O que é ponto facultativo e esse tal de essa lei não vai pegar. Então a pergunta e a provocação que eu faço é: será que essa resolução do CNJ vai pegar? Porque uma coisa é o Estado de São Paulo, muito bem estruturado, já existia um DIPO, né, que já fazia funções, né, vamos dizer, de garantidor, né, do cidadão, e com seus juízes auxiliares, né? No interior do país, né, aquele mesmo problema que o Chico Campos já dizia na exposição de motivos do Código, né, de Processo Penal, quando falava da autoridade policial, porque não havia juízes nos rincões, né, pelo Brasil adentro. Será que essa lei vai pegar só em São Paulo, vai pegar só nas grandes capitais, no Rio de Janeiro? Como é que vai ser o interior? Como é que vai ser no resto do Brasil? O senhor vê a facilidade de aplicação dessa lei? Quando o senhor se refere aqui em São Paulo tínhamos estrutura, se a gente voltar ao tempo, precisamente em novembro de 2014, quando fui procurado pelo CNJ, eu vou falar ao senhor que era impossível imaginar que o DIPO abraçasse uma situação similar. E por quê? Porque justamente o juiz, talvez pela primeira vez, ele tenha que sair um pouco da sua zona de conforto e sentar para liderar e trazer ao seu comando
e trazer irmanado outras instituições que trabalham com preso. Então, o que eu estou querendo dizer? Aqui em São Paulo não foi, de maneira alguma, singela a reestruturação. Para o senhor ter uma ideia, nós temos mais de 100 delegacias, algumas das quais distam daqui da capital, estão na capital, mas distam do Dipo 60, 65 quilômetros. A Polícia Civil tem grandes e graves falhas estruturais. A Polícia Militar, o mesmo. A Secretaria de Administração Penitenciária também. Então, foi uma torre de Babel. Trazer todo mundo à mesa. E a primeira situação foi o negativismo. Mesmo entre os colegas, a gente via esse pessimismo. Mas à medida em que se colocavam as pessoas, o plano, se colocavam abertamente e sem vaidade qual era o papel de cada um, eu acho que conseguimos fazer com que essa corrente, esse elo, né, permanecesse, cada um respeitando a sua posição e cada um fazendo o seu papel. Quando a gente olha para o interior, quando a gente olha para o Brasil, evidentemente todos têm suas particularidades. Mas o brasileiro também, ele é muito perspicaz, ele é muito esperto para notar aonde ele pode chegar, como ele pode chegar e de que modo pode fazer as coisas. Eu acho que cumpre a cada interlocutor, a cada juiz, a cada delegado, ter esse momento de amparo com todos, para que todo mundo contribua para uma finalidade comum. Se vai dar certo ou não, o tempo dirá, né? Mas acredito que em São Paulo, pelo menos na capital, já está arraigado, e eu tenho muita honra e tenho que louvar muito a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Secretaria de Administração Penitenciária, o Ministério Público, a OAB, a Defensoria Pública e todos os personagens que gravitaram e gravitam ainda nesta, vamos dizer, sadia loucura chamada audiência de custódia. Eu vou aproveitar, doutor Sobral, eu agora mesmo acabei de assistir uma audiência de custódia junto com o doutor Patinho e com o doutor Dimas, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, e vi que efetivamente funcionou. Mas eu fico me perguntando, se é uma garantia constitucional, se ela é para valer, como é que você pode dar uma garantia em determinados lugares e constituir, né, audiência de custódia e em outros lugares do país não se faz isso? Será que seria o caso de não se realizando audiência de custódia se entrar com habeas corpus para fazer a soltura daquele que não foi apresentado? Fica aí uma pergunta, porque a gente sabe que em São Paulo está funcionando, talvez em outras grandes capitais esteja funcionando. É uma garantia constitucional hoje do cidadão, mas ela não é aplicada. Como é que funciona isso? É o delegado que continua fazendo esse papel? Primeiro, eu gostaria de reconhecer o esforço e o trabalho realizado pelo Dr. Patinho aqui na condução desse projeto. E dizer que no Brasil nós temos diversos Brasis, né? Um Brasil de dimensões continentais e com realidades completamente distintas. E, evidentemente que em algumas localidades, ou se não na grande parte do país, é materialmente impossível se apresentar um preso em 24 horas, em 48 horas, em alguns locais da região norte até em 5 dias. Então, na verdade, a determinação de apresentar em 24 horas ou 48 horas, ela é inexequível materialmente, ela não vai acontecer por questões físicas e materiais. E outra questão que nos preocupa é toda a logística envolvida nesse procedimento, né? Nós teremos agentes de polícia, nós teremos policiais militares, nós teremos funcionários, é todo um mecanismo de aplicação da lei e da justiça sendo investidos
nesse projeto. E nós sabemos que todas as instituições têm suas carências, tirando algumas questões pontuais. A Polícia Militar em São Paulo é uma instituição muito grande, o Ministério Público em São Paulo é muito grande, mas nós sabemos que a Polícia Civil é uma instituição carente, nós sabemos que os processos também judiciais, eles se prolongam no tempo, principalmente pela falta da estrutura em a gente conseguir dar vazão à quantidade imensa de inquéritos e processos. Isso nos preocupa. Né? Na realidade, da medida ela ter aplicabilidade em parte do país, que tenha uma condição até melhor de realocar recursos temporariamente, a outra parte do país, a maioria do país, que é carente, que não é dotada dos mesmos bens e pessoas e que não tem a capacidade de realocar esforços e recursos para executar a audiência de custódia. Por isso que a gente defende que o melhor modelo seria a audiência de custódia realizada pelo delegado de polícia e de forma suplementar, subsidiária, a audiência judicial de custódia no caso de conversão de prisão em flagrante em preventiva no prazo de 5 dias, que é o prazo normal das prisões temporárias, e a prisão em flagrante nada mais é do que uma prisão temporária, e a sua transformação em preventiva no prazo de 5 dias do juiz. Mas fico muito satisfeito em ouvir que, agregado à aplicação de uma medida cautelar que coloca o preso em liberdade, venham as medidas sociais. E essas, sim, podem fazer a diferença, mas isso exige da sociedade, do Estado, muito investimento. Eu acompanhei a implantação do ECA na minha cidade, um instrumento legislativo fantástico, moderno, de primeiro mundo, que previa diversos equipamentos sociais para acompanhamento de pais, acompanhamento dos infratores, acompanhamento de família, e, na verdade, a única grande mudança que foi feita foi mudar o nome da Fundação do Bem-Estar do Menor para um outro nome, e os equipamentos sociais demoraram e ainda são extremamente carentes, até mesmo a estrutura de conselhos tutelares ainda não é aquela desenhada pelo ECA. Então, se nós conseguirmos agregar, e tem uma divergência, né, de uma forma toda respeitosa com o doutor Patinho, que acredito sim que é possível agregar à delegacia de polícia esses equipamentos sociais, esse sistema de proteção social, junto à delegacia, nós conseguiríamos trazer a resolução do problema de imediato, na apresentação do preso, a garantia dos seus direitos constitucionais, a realização da audiência de custódia, a liberdade provisória mediante uma cautelar e os equipamentos sociais mantidos pelo Executivo em parcerias em convênio, garantindo àquele preso a sua capacidade de reinserção e mandando à Justiça para a audiência judicial de custódia aquele preso que os fatos justifiquem a sua conversão em prisão preventiva. Nós temos um exemplo de uma lei que não funcionou, que previa a audiência judicial de custódia, que foi a Lei 9.099, né, que ela transformou em flagrante uma apresentação imediata à Justiça. Se prevê na Lei 9.099 que a pessoa a ser presa, ela passava pela delegacia para fazer um termo circunstanciado de ocorrência e imediatamente deveria ser apresentada à Justiça para a aplicação da lei através de uma transação penal, de uma composição civil ou, né, da resolução do problema. E, na verdade, o que aconteceu é que nós não conseguimos estruturar os juizados para receber de forma imediata, e esse modelo de apresentação imediata à Justiça não vingou no país. A gente receia que, se nós não fizermos essa adaptação ao projeto, dotando o delegado de polícia do poder de conceder a liberdade provisória em outros casos, e não só os que hoje o Código de Processo Penal permite, que nós venhamos a ter o mesmo resultado com a audiência judicial de custódia em alguns anos, que a gente não consiga realmente executá-la por falta de condições estruturais. Doutor Patinho, o nosso presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no Rio de Janeiro, doutor Cleiton, me encaminhou aqui uma pergunta que eu acho que é bastante apropriada. O senhor acha que talvez nós pudéssemos utilizar o sistema de videoconferência, por exemplo, para facilitar essas questões relativas à apresentação, né, dos presos? Por exemplo, imagina uma quadrilha do PCC
sendo presa com armas, aí leva para a delegacia, lavra-se o flagrante, depois tem que apresentar no fórum. Isso requer uma logística muito grande. Nós temos essas organizações criminosas atuando e gera um maior perigo para a própria sociedade. E a outra questão é, como disse o doutor Sobral, a 9.099 já previa essa apresentação, e até quando eu estive como secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, eu consegui lá implantar um sistema associado à Justiça, onde não se fazia imediatamente audiência de custódia, entre aspas, mas já saía pelo menos com uma audiência marcada, né, interligando os sistemas da Justiça. Que o senhor acha que poderia ser feito em relação a isso? Muito bem. Quanto à videoconferência, eu ouvi e li vários doutrinadores e há uma posição bem ferrenha da vedação, vamos colocar, da utilização desse sistema. Mas o senhor tocou em pontos bem sensíveis que passam ao largo da apreciação de alguns doutrinadores. Com todo respeito às conclusões deles, há uma distância mais imensa entre o livro, entre o estudo e a realidade que nos cerca. O crime está cada vez mais avançado, organizado, planificado, estruturado, e isso se demonstra a cada dia, aqui mesmo no fórum. Aqui a gente não sabe quem entra e quem sai da população que entra, enfim, o que quer, o que vai fazer. Dentro desta situação, da situação que nos aflige, e por todos os motivos, eu acho que há a necessidade de buscar um equilíbrio entre a garantia que se dá a um cidadão que sofreu uma constrição estatal e também a garantia de ser ouvido. E nesse gap, nesse vácuo, deve utilizar efetivamente esse sistema de videoconferência com toda a segurança. Não, aqui em São Paulo, nós não temos ojeriza a esta sistemática. Eu falo pelo lado judicial. Eu sei que há uma resistência entre os defensores públicos e alguns advogados, objeto até de algumas intervenções em tribunais superiores desse sistema em instrução, né? Quero acreditar que porque o projeto de São Paulo a ser vingado ao interior, a ser alastrado ao interior, prevê em algumas situações a utilização desse sistema de videoconferência. Então, se ele for cercado de toda a garantia, botar lá um oficial de justiça presenciando a entrada, a saída do preso, enfim, o acesso total do advogado, todas as garantias, ou garantias mínimas para a realização do ato, não vejo como criar obstáculo ou objetar este avanço tecnológico. A gente tem que saber usar a tecnologia em nosso favor e em favor das garantias constitucionais, e não por uma ou outra ótica desvirtuada até da nossa realidade, bater em cima de apenas uma situação da necessidade da apresentação. Há muita coisa a se discutir. Como o doutor Sobral disse, dentro do Brasil temos vários Brasis e dentro do crime temos vários criminosos, de toda a altura e todo o quilate. Doutor Sobral, eu queria agora abrir a palavra para as suas considerações finais a respeito do tema, para depois encerrarmos com as declarações do doutor Patinho, por favor. Queria só agradecer realmente a oportunidade de ter esse debate tão profícuo, tão profundo, né, com o doutor Patinho, que hoje, sem dúvida, é a referência no projeto Audiência de Custódia pela sua experiência prática, né? São 150 presos dia? 100, mais ou menos. 100 presos por dia, isso é algo considerável. E presentear o Dr. Patinho com um livro que ele é editado pelos sindicatos dos delegados de Polícia Federal, em parceria com a Associação Nacional dos Delegados, prefaciado pelo nosso doutor Itagiba, que é sobre inquérito policial, doutrina e prática, um livro escrito por delegados para trazer a nossa visão, as questões do dia a dia, que a gente oferece
ao senhor e parabeniza pelo trabalho que realiza. Nós temos algumas medidas ou sugestões para melhorar o processo e nos colocamos também à disposição para contribuir. Obrigado, doutor Sobral. Doutor Patinho, por favor, para as suas considerações finais. Primeiro, agradecer, doutor Itagiba, por toda a gentileza. É uma honra aqui estar ao seu lado. O senhor também é um histórico lá do Rio de Janeiro, né? Deixou suas linhas que são seguidas por tanta gente brilhante desse estado que o senhor vem. Estado não só lindo, né? Mas com tanta gente capacitada. Né? Doutor Sobral, também é uma honra estar ao seu lado. A gente sabe do seu trabalho, da sua luta, e digo ao senhor que eu tenho verdadeira admiração pela Polícia Federal, pela Polícia Civil. São verdadeiros heróis, são verdadeiros juízes, os primeiros juízes da causa. O juiz tem que amadurecer muito, 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 e isso é um trabalho que a gente faz na audiência de custódia. Muita gente reclama do cheiro, das situações, né, de como está vestido, como não está vestido, tal. O policial nunca reclama. Ele recebe a vida como ela é. E os senhores têm que decidir isso no desespero, nas lágrimas, com pressões familiares, com pressões humanas. E isso não tira um ponto sequer do brilhantismo do trabalho de cada policial. Eu sou verdadeiro fã e entusiasta da polícia, concordo muito com suas palavras, quando o senhor diz que devem ser ampliadas. Eu não vejo qualquer obstáculo. Eu acho que a gente tem que amadurecer e entender e propiciar estrutura a instituições como a polícia, para que a gente possa viver um pouquinho mais em segurança. Da nossa parte, vamos continuar nosso trabalho aqui na audiência de custódia. Não somos vamos dizer, o exemplo para ninguém. Somos apenas um caminho diante de tantos outros caminhos que o Brasil pode adotar. Queremos chegar sempre ao bem comum. Queremos chegar sempre ao que quer o delegado de polícia, que é justamente a justiça. E isso é o que a gente almeja para todos. Muitas felicidades, muito obrigado, é uma honra estar com os senhores. Agora só nos cabe encerrar dizendo o seguinte: toda vez que o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Polícia atuam com o mesmo objetivo, quem ganha é a sociedade. Não resta a menor dúvida de que cada um tem a sua atribuição. O juiz não pode querer ser acusador, o acusador não pode querer ser polícia. Cada um tem o seu mistério, a sua atividade, que pode ser feita de forma cristalina, clara e objetiva, quando feita em comunhão. Eu acredito que no futuro nós iremos buscar o melhor caminho para resolver esse problema. Acredito que São Paulo, como sempre, vem conduzindo, né, os avanços nessa questão. Eu mesmo já disse no começo desse programa de que eu sou um fã incondicional do DIPO. Acho que é uma das formas mais racionais de trabalho, porque permite, inclusive, uma integração maior, um conhecimento maior entre o juiz e a autoridade policial. O juiz, quando defere uma determinada medida a uma autoridade policial, sabe com quem está falando, passa a conhecer, passa a se integrar e passa, dessa forma, a fazer um melhor juízo. E tem uma questão que eu acho que é muito importante: esse juiz não será o juiz que irá julgar a questão posteriormente. Ou seja, não se contamina com o fato de ter, de alguma forma, auxiliado na busca da prova e cria uma isenção maior. Por isso eu quero novamente dizer ao Dr. Patinho que eu fico muito feliz de voltar aqui ao DIPO, de ver na pessoa dele aqueles ilustres juízes que por aqui já passaram, e agradecer também ao Dr. Sobral, que de forma clara, cristalina, colocou o ponto de vista da categoria, da classe, na verdade, que ele representa, que é a classe dos delegados de Polícia Federal, e dessa forma falando por todos os delegados de polícia. Foi um prazer estar aqui e até o próximo programa. Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz.